Os benefícios físicos, emocionais e espirituais ligados aos incensos dependem da sua composição, como as ervas, especiarias e essências combinadas. Mas os incensos ligados às pedras espirituais tornam ainda seus rituais mais eficazes. Hoje o cenário Diversidade vai trazer uma conversa bem descontraída e que vai tirar muitas dúvidas sobre cristais, pedras, incensos e os benefícios ligados a esses itens. Ficou interessado? Então vem com a gente! Então, Paula, conta pra gente o que significa os incensos, os cristais e as pedras. O que elas podem influenciar na vida das pessoas? Tanto o cristal quanto as pedras naturais e o incenso, eles têm o poder de limpar o ambiente e de potencializar o ambiente também. Muitas pessoas usam o incenso para limpar o ambiente, para fazer uma terapia, para fazer uma meditação, até mesmo para fazer uma yoga, ou até mesmo para fazer alguma atividade ou para realizar algum estudo. Ele é muito usado. Além disso, os cristais são usados muito para potencializar uma energia durante algum processo. Então nós temos aí cristais que são usados para cura, para tirar o mal olhado, para tirar toda a questão da energia negativa, até mesmo para potencializar a prosperidade e a abundância na vida do ser humano. E que benefícios eles podem trazer? Bom, como eu falei já no início da questão da potencialização do ambiente, o incenso, quando você prepara o ambiente para fazer uma meditação, o incenso é uma ferramenta de cura e de auxílio para aquela pessoa que vai receber e também para aquela pessoa que vai fazer o tratamento. O cristal, no caso dele, quando a gente pega um cristal que a gente pega para si, ele tem uma ferramenta muito grande de te auxiliar, de te fazer alcançar alguma coisa. Muitas pessoas usam os cristais para a questão do processo de cura ou para você trabalhar sua mediunidade, trabalhar o acesso ao outro plano espiritual. Então, no modo geral, o cristal e o incenso é usado para os processos de cura e de transmutação. Agora falando um pouquinho separado, a gente sabe que o incenso, tem muitas pessoas que usam os incensos como uma forma de apenas usar a essência dele. Que a gente sabe que eles têm algumas essências, então mas indo mais a fundo, a gente consegue ter um outro significado dele. O que seria? Porque a gente sabe que as pessoas usam muito pelo cheiro, mas o que elas poderiam usar em relação ao incenso? Por exemplo, se você quer preparar o espaço para trazer mais tranquilidade, mais leveza e até mesmo um autocuidado, você pode usar um incenso de mirra, por exemplo, porque ele é muito usado durante as questões de meditação e de oração também. Na antiguidade ele era usado pelos fiéis de Cristo para preparar o ambiente para eles rezarem. Então atualmente ele é muito bem usado para essas questões espirituais. O de lavanda, por exemplo, se você quer uma ótima noite de sono, de tranquilidade, durante o seu descanso, você pode usar um incenso de lavanda, ele é ótimo para isso. E o 7 ervas, por exemplo, é um ótimo incenso contra mal-olhado. Então, se você quer tirar aquela energia densa, aquela energia pesada da sua casa, ou até mesmo do ambiente de trabalho, você pode usar sim um incenso de 7 ervas. No caso dos cristais, por exemplo, aqui em casa a gente costuma usar o cristal de ametista, porque ele é muito voltado para as questões espirituais e para as meditações. Então, como a gente costuma fazer processos espirituais mais pesados aqui, então a gente costuma usar ele. Assim como a turmalina negra a gente costuma usar, porque é um ótimo cristal para tirar toda a energia pesada, tirar o mal olhado. Quando a gente vai para algum ambiente movimentado, um ambiente de trabalho principalmente, a gente tem o hábito de usar uma turmalina negra em cima da mesa do escritório, porque ele é um ótimo cristal de proteção. Agora, eu vi que você falou um pouco dos cristais e pedras. Você pode explicar um pouquinho para os nossos telespectadores também qual a diferença dos dois? Tá. Eu costumo dizer que o cristal, ele te escolhe. Quando você entra numa loja, você vai se deparar com milhares e diversidade de cristais e pedras naturais. Tem um monte, até mesmo para a gente falar o nome de cada um é impossível. Tem até uma bíblia de cristal para que a gente entenda e compreenda cada um dele. Então, eu costumo dizer que ele te escolhe. Quando você entra dentro de uma loja, por exemplo, você deve estar passando por alguma situação, seja ela boa ou ruim. Então você vai se conectar, você vai sentir, e quando você achar que deve apontar algum ou deve tocar em algum, é porque aquele cristal está te escolhendo. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma grande conexão com a ametista. A ametista, ela é muito voltada para o terceiro olho, que é onde abre teu olho, onde faz você enxergar toda a mediunidade, que faz te enxergar além do véu desse plano. Então, no caso, a gente tem a ametista, por exemplo. O quartzo branco, por exemplo, ele é muito usado para questões de processo de cura e de sabedoria e de paz.
Ele é ótimo cristal para você ter em casa, para você colocar do seu lado durante o sono, para você descansar ou até mesmo para fazer uma meditação. A turmalina negra eu costumo colocar dentro da bolsa, ou dentro do carro, ou dentro do escritório, né? Porque como a gente está num ambiente muito movimentado e vai para qualquer lugar, então eu sempre gosto de ter eles como amuleto. Tem a cianita azul, que é muito famosa por ser a pedra de Arcanjo Miguel, que é uma das maiores cristais aí de proteção, né, que vem do Arcanjo Miguel, e, enfim, todo mundo usa ele. É um baita de uma proteção para qualquer pessoa. Pessoas costumam usar como amuleto, né? Coloca dentro da bolsa ou coloca até mesmo no cordão, né, no colar, ou até mesmo você pode colocar dentro de casa. E a gente também tem aí o citrino, nós temos a pirita, que é muito usado para a questão de prosperidade. Então, quando você pensa em abundância, pensa em dinheiro, pensa nessa conexão com a prosperidade, a gente sempre costuma usar a pirita ou o citrino, porque eles são ótimos cristais para isso. E agora vamos falar um pouquinho de mercado. A gente sabe que principalmente os cristais e as pedras, eles vendem muito em Manaus. Sim. Mas a gente sabe que alguns autônomos vendem essas pedras. Sim. Como é que as pessoas que estão em casa podem adquirir esses materiais? Como é que a gente pode encontrar aqui em Manaus? Aqui em Manaus atualmente tem uma diversidade de lojas que já vendem, né, essas pedras, esses cristais, até mesmo incenso. Mas eu sempre volto a dizer, pesquisem. Entra na internet ou até mesmo no Instagram. A gente vai ver uma diversidade de pessoas que vendem e principalmente na internet, onde a gente vai poder saber mais ou menos do que se trata a pedra e o cristal, e até mesmo para saber diferenciar. Atualmente, quando a gente sabe diferenciar uma verdadeira de uma falsa, é tocando. A gente sente, a gente sabe, a cor tá diferente, o produto que você pega, você vê que não é o verdadeiro. A gente aqui em casa gosta sempre de comprar as brutas, porque as brutas elas são mais fortes, né? E a gente já reconhece de longe se elas são verdadeiras ou não. Mas eu sempre volto a dizer, pesquisem, entre na internet. Na internet tem as imagens da verdadeira e da falsa. Então já te ajuda muito, já te dá um norte do que você deve ou não comprar. E para você escolher, vai na loja, sente, se conecta com o poder da pedra e no final compra e você vai ver para qual ferramenta ela é necessária na sua vida. E não sai daí. No próximo bloco, o cenário Diversidade vai trazer a história da Fernanda e os benefícios que os incensos trouxeram para a vida dela. Assuntos do seu interesse. O jornalismo real com uma abordagem diferente. Respeito à diversidade e à pluralidade de pensamentos. Cenário Entrevista. Terças e quintas, às 19h, na TV Cenário. Quem é que não gosta de deixar a casa com um perfume gostoso e cheia de boas energias? Um dos principais benefícios vindos do incenso é a purificação energética do ambiente, além de trazer boas energias. A estudante Fernanda Andrade contou pra gente um pouco do processo dela com os incensos, os benefícios que eles trouxeram e como eles ajudaram ela a sair de uma onda de estresses. Eu não achava que encontraria resultados, mas com o passar do tempo eu comecei a perceber que eu comecei a me sentir mais calma, que aquilo estava me trazendo um alívio pessoal, eu estava conseguindo me sentir mais leve. Então eu comecei a investir nisso e a pesquisar sobre. Então toda vez que eu ia na loja eu tentava comprar um diferente para ver se realmente dava um efeito e acabou funcionando. Então, após várias conversas com minhas amigas, eu comecei a utilizar com bastante frequência desde então. Eu comprava no início uma caixa ou duas para ficar uma semana ou outra, até que no momento eu compro de 7 caixas por semana para ficar comigo, para acender o mês todo ou na necessidade possível, mas durante o dia eu tento vir pelo menos uma vez na sala para acender meus incensos e para colocar minhas energias no lugar, porque realmente é o que eu sinto que eles me trazem. Eles me trazem essa paz natural que eu realmente não esperava encontrar. Então foi uma maneira de me jogar num lado cético, que eu realmente não acreditava, e que de certa forma agora me traz um alívio, me traz uma paz, me traz
uma calma interior que eu não estava esperando vir daí sem remédio. Então, o incenso me trouxe isso. Já a terapeuta Nábila Monteiro destaca que o sistema olfativo tem o poder de nos remeter a sensações que podem ser ativadas com a ajuda dos incensos, como a alegria, a tranquilidade ou o relaxamento. Além disso, Nábila aproveita o momento para explicar a importância dos cristais e a forma que eles podem ajudar a equilibrar as energias, assim como podem auxiliar em um momento meditativo. Olá, tudo bem? Eu sou a Nábila Monteiro, sou terapeuta e cofundadora da Bud Aromaterapia. Nós somos uma loja especializada em produtos naturais, né, energéticos, bem como aromaterapia, como incensos, como cristais. Então, eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o poder desses elementos, né, e de que forma que eles podem auxiliar nas nossas vidas. É sabido que o uso dos incensos já data de milhares de anos, existem histórias, né, na antiguidade, que falam sobre o uso dos incensos, né? Incensos, mirra, como olíbano, né? São fragrâncias, aromas que já estão aí há bastante tempo no nosso contexto. E é sabido também que o nosso sistema olfativo, né, o nosso olfato, ele nos remete sempre a sensações, a emoções que podem ser ativadas através dessa inalação. Então, é isso basicamente que os incensos fazem, né? Eles ativam em nós frequências, né, sentimentos, emoções, pode ser como tranquilidade, pode ser como relaxamento, pode ser como foco, concentração. Cada incenso em si, ele tem uma indicação e uma propriedade específica, né, que nos auxiliam nessa autogestão, né, emocional. Como eu sempre digo, essas práticas, elas são integrativas, elas não substituem de forma alguma qualquer acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico que você tenha, mas elas são uma integração, um complemento para tudo isso, para que você possa, né, fazer essa autogestão emocional de uma forma mais eficiente, com mais qualidade, para te auxiliar, né, nesse equilíbrio, né, na sua reenergização, né, no seu equilíbrio energético de alguma forma, bem como os cristais, né, que são elementos da natureza milenares, eles nos ajudam a reequilibrar a nossa energia, a equilibrar as nossas emoções, eles têm alguns poderes específicos, né, que podem nos auxiliar no momento meditativo, que podem nos auxiliar no desenvolvimento de algumas emoções, né, de alguns sentimentos que a gente queira de alguma forma ancorar na nossa vida. Então, os cristais, eles são utilizados dessa forma e eles carregam toda essa energia, né, todo esse poder. É fato que eu preciso salientar que você não precisa ter não está envolvido com nenhuma religião, com nenhuma crença específica, mas vai exigir de você uma intenção e uma prática, né, uma disciplina em relação ao uso, né? Chama-se essa técnica de cristaloterapia. Então, existem muitos terapeutas que são formados para te auxiliar de uma forma mais específica de qual propriedade do cristal pode te auxiliar naquilo que você está buscando, naquilo que você precisa desenvolver, né, como eu falei. Então, existem hoje em dia técnicas aí no mercado que podem te auxiliar de uma forma mais orientada e direcionada. Eu até te recomendo que você busque sempre informações ao adquirir o seu cristal, né, para que você utilize ele da maneira correta, porque, como eu disse, cada um tem uma frequência. Então, às vezes, você compra um cristal para algo específico e aquele cristal não tem a propriedade. Então, isso acaba gerando uma divergência entre entendimentos, entre algo que você gostaria, né, de estar desenvolvendo na sua vida de alguma forma. Acho importante também a gente salientar que eles vão funcionar, como vocês sabem, os incensos, né, o nosso sistema olfativo é fato que ele traz, né, nos remete a essas sensações, a essas emoções. Então, não precisa de nenhuma crença específica, não está envolvido com nenhuma religião. Como eu disse, não substituem acompanhamentos médicos e terapêuticos, eles são um complemento. Hoje já existem muitos profissionais da área que recomendam, né? E, assim, é um mercado que vem crescendo muito, é um mercado que vem ganhando muitas proporções e
ficando cada vez mais conhecido pelas pessoas. Então, a gente tem visto, né, todo esse aumento da procura e todo esse aumento pelo entendimento de que forma, né, essas práticas integrativas podem auxiliar cada vez mais no nosso dia a dia e na nossa gestão, né, bem como na nossa saúde emocional, como na nossa saúde mental. Se você nunca fez, né, o uso, seria muito interessante que você pudesse mergulhar um pouco nesse universo, se você tiver a oportunidade. E como eu sempre digo, é a sua experiência, né? A forma como funciona para um nem sempre vai ser para outro, mas depende muito da sua experiência. As pessoas que eu conheço e que eu tenho acompanhado durante esse tempo gostam bastante, trazem sempre feedbacks de bons resultados. Hoje em Manaus, nós estamos bem amparados, né, de lojas e de centros e de espaços, né, de desenvolvimento pessoal que nos auxiliam nessa caminhada. Então, eu também te convido a conhecer um pouco mais desse universo, né, e quem sabe viver uma experiência nova de prática integrativa e complementar que pode te auxiliar na sua qualidade de vida. E o Cenário Diversidade fica por aqui. Se você gostou, deixa seu like e deixa aqui nos comentários o que você achou. A gente te espera na próxima semana. Até logo!